Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Laciele e durante esse semestre a gente vai estar juntos aí na disciplina de Noções de Saúde e Segurança do Trabalho. Eu sou formada em Engenharia de Produção pela UFV. Após eu formar, eu fiz o curso de Técnico de Segurança do Trabalho junto com a especialização de Segurança do Trabalho. Recentemente eu finalizei a pós-graduação em Ergonomia também. E aí a gente trabalha nessa área aí já faz 4 anos na segurança do trabalho, né? A gente vai falar um pouco sobre os conceitos, né? A importância de saber, né, um pouco de saúde e segurança do trabalho para vocês que fazem agronomia e para quem tiver interesse, né, de futuramente seguir carreira aí na área de segurança do trabalho. A especialização em segurança do trabalho é necessária, né? E assim você ganha mais um título aí de engenheiro de segurança do trabalho. Aqui eu coloquei meu e-mail, né? Para caso vocês queiram aí, durante a disciplina, discutir algum assunto, né? Alguma dúvida, podem estar me encaminhando. Quando eu fui convidada para ministrar essa disciplina com vocês, me passaram essa ementa para a gente seguir como base, né? É claro que eu vou buscar outras diretrizes que eu acho importante ser discutida aqui, pelo fato de eu estar trabalhando na área da agricultura, então acredito que alguns conceitos é de extrema importância para o agrônomo, né? Atualmente eu trabalho também desenvolvendo aí a certificação da Global Gap, então tem bastante contato aí com a parte de campo, né? Então, para início aí, a gente vai falar um pouco sobre o conceito histórico da segurança do trabalho. A gente vai começar hoje discutindo alguns conceitos, né? E logo mais no decorrer das aulas, a gente vai falar sobre qualidade de vida, segurança do trabalho, saúde e trabalho, ergonomia e segurança, as normas, as legislações, né, que devemos atender na segurança do trabalho, a prevenção e intervenções em processos de adoecimento do trabalhador, né, que nada mais é importante do que antecipar, reconhecer os riscos antes mesmo de começar, né, a atividade. Então, para isso é de extrema importância o agrônomo ter entendimento de que nada melhor, né, prevenir antes do que remediar, né? Então, a gente sempre busca talvez reunir aí com a parte técnica, com a manutenção, para buscar um maquinário mais seguro possível, né? E que já tenha ali os controles de mitigação dos riscos para os trabalhadores, né? Então, a gente vai focar aí na NR31, que fala sobre a saúde e segurança no campo, né? E qualquer dúvida, pode me procurar qualquer hora, né? Eu estou à disposição aí, tá? Então, nessa aula a gente vai dizer aí o que a gente vai estudar, o que eu espero que no final vocês saiam daqui sabendo, né? Como que vai funcionar as nossas avaliações e a gente vai falar aí sobre a introdução da disciplina, né? Conhecer um pouco sobre os conceitos e a história da segurança do trabalho. Então, eu espero que no final deste curso, né, vocês conheçam os fundamentos de segurança e prevenção da saúde, né, avaliem os riscos profissionais, saibam interpretar, né, essas informações, analisar, né, e estabelecer critérios para a escolha de equipamentos de proteção coletiva, principalmente, né, porque, como eu disse, às vezes chegar aí na compra de algum equipamento, algum maquinário, né, e discutir essas proteções coletivas. Identificar medidas de segurança no armazenamento, transporte e manuseio de produtos, né? Então a gente tem aí, às vezes, o transporte de vários insumos, tanto adubo como no próprio beneficiamento, né? A gente tem ali o armazenamento também, que usa-se a empilhadeira, então existe uma norma específica só para essa questão. A gente tem que conhecer, interpretar as legislações, né? Não precisa saber de todos os itens, né? Mas saber basicamente que elas existem já
já é um bom começo, né? Espero também que vocês consigam identificar as medidas de ali nos procedimentos técnicos que possam ser voltados para essa área aí de garantir a qualidade de vida do trabalhador, né? Então, para a gente conseguir todas essas competências aí discutidas, né, a gente vai discutir alguns conceitos que eu vejo que é de extrema importância para o agrônomo sair daqui sabendo, porque a gente vê que alguns saem sem saber o básico, né? Então, a gente tem a NR31 aí que fala exclusivamente da parte da agricultura, né? Quem tiver interesse, no final dessa aula eu vou mostrar o caminho para estar pesquisando, né? Para conhecer o que ela nos traz aí de obrigação para o agricultor, né? E a gente precisa ter ciência porque lá fala da obrigatoriedade de entrega e fornecimento do EPI, né? E tanto a exigência do uso, né? Então a gente vê muito na nossa região que a falta às vezes dessa entrega de EPI, esse cuidado e essa exigência, né? E a gente deixa correr solto, mas acaba que se a empresa não faz da forma correta, ela abre portas para que no futuro, né, a pessoa, né, que trabalha possa ser um reclamante futuro, né, exigindo que se pague ali insalubridade pela falta de EPI, né, pela falta e cobrança, exigência do uso, né. Então, a gente precisa sempre orientar o agricultor dessa possibilidade, né? Então, a gente tem aí essa diferença do SESMIT e o CSTR, que vem a ser a equipe de saúde e segurança existente dentro das empresas, né? Quando o quadro exige, né? Porque existe um quadro em que é feito o dimensionamento da equipe, de acordo com o número de funcionários existente na empresa, determinado a quantidade de engenheiro, técnico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, na área rural, a gente tem aí o CSTR, né? E nas áreas das mais empresas, né? A gente tem aí a composição do SESMIT, né? A CIPA e a CIPA-TR é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Então, a gente tem aí a CIPA-TR, que é a CIPA Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalhadores Rurais, né? Que a comissão ali é uma equipe, né? Que tem tanto os representantes dos empregados e dos empregadores e que também é definido de acordo com o número de funcionários existentes na empresa. A gente tem aí a CIPAT e a CIPA-TR, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Na parte, né, na área rural, aí a gente tem a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural, né, do trabalhador rural, que é aquela semana em que tem palestras, eventos, muitas empresas distribuem brindes, né? Mas essa semana ela é voltada para a conscientização do trabalhador, né? Para que ele consiga ali trabalhar alguns conceitos de segurança do trabalho e consiga minimizar os acidentes, né, que aconteçam ou venham a acontecer na empresa. A gente vai falar um pouquinho sobre a proteção contra incêndio e explosões, né? Que para nós aqui é muito recente e muito está se vendo, né? Que as empresas novas aí estão buscando essa implementação, né? De ir atrás do AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, para conseguir esse auto de vistoria de Corpo de Bombeiros, a gente tem que atender às instruções técnicas do Corpo de Bombeiro. Então, a gente tem a legislação específica do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, em que lá se pede que dependendo da ocupação, o tipo de uso daquele empreendimento, né, se façam instalações de algumas medidas de segurança. Então, é de extrema importância conhecer também esse processo, né? E
Também a gente vai falar aí sobre a prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações, porque, como eu disse, né, no momento de comprar, adquirir um novo maquinário, é interessante observar todas as questões ali de riscos existentes, né, e as medidas existentes de controle desses riscos. A gente vai falar sobre a higiene no trabalho, que nada mais é para a segurança do trabalho, aqueles riscos, né, os agentes que a pessoa possa estar expostas, né? Então a gente tem aí risco físico, químico, biológico, de acidentes, mecânico, né? E cada um deles a gente tem aí alguns riscos, né? Por exemplo, no físico, a gente tem o ruído, o calor, que precisam ser avaliados. Eles não podem ser qualitativamente avaliados, né? Eles precisam passar por uma avaliação quantitativa, e para isso existem critérios, né? Metodologias estabelecidas, em que a equipe técnica aí de segurança do trabalho faz esse trabalho de avaliação, né? A gente sabe aí que existe o EPI, que é o equipamento de proteção individual, e o equipamento de proteção coletiva, e também que existe o acidente e a doença do trabalho, né? A gente tem aí também, quando se fala da legislação previdenciária, né, a doença profissional, né? Então a gente precisa conhecer esses conceitos para poder até antecipar, né, que aconteçam, e entender a importância aí de um estudo, um monitoramento, né, dos CIDs dessas pessoas que afastam, né, para entender se tem alguma relação ou não com a atividade que ela exerce, e caso tenha, né, a gente consiga aí controlar antes que se torne uma doença de fato profissional, né, uma doença do trabalho. Uma doença do trabalho. Então, como eu disse, né, de extrema importância a gente ter ciência dessa questão da importância, né, de informar ao agricultor, né, dessas exigências legais, porque se eu, por exemplo, tem lá na NR 31 que eu devo fornecer um EPI e exigir o uso desse EPI, e eu não estou fazendo isso da forma correta, né, com uma certa periodicidade, não estou entregando os EPIs, eu não estou garantindo que eu estou protegendo o trabalhador. Então, esse trabalhador amanhã, ele pode vir a entrar contra a empresa, né, ser um reclamante, pedindo adicional de insalubridade. E aí, a conta uma hora chega, né? Se um ganha, outro pode ganhar, e aí pode vir até falir a empresa, dependendo da quantidade de funcionários que vir ganhar esse adicional não pago, né? Que a empresa não, aliás, a pessoa, né, que sair da empresa e quiser entrar contra, ela pode ter aí o direito requerido aí de 5 anos trabalhados, né? Então a gente tem aí os mapas de riscos também, que muitas empresas a gente já vê instalados, né? É uma obrigatoriedade da CIPA-TR, né, que é a comissão interna de elaborar esses mapas de riscos, né? Então a gente chega aí no local, às vezes vê um mapa lá e algumas bolinhas coloridas, né? Aquelas bolinhas, cada bolinha quer dizer um risco diferente, e dependendo tem um tamanho diferente ali daquela bolinha, que é o grau, né, daquele risco, se ele é baixo, médio ou alto. Então a gente precisa saber, né, que como ler, né? A gente tem a questão aí de ergonomia, que está voltada para a parte não só física, né, de manuseio, ali, levantamento postura na hora de fazer um levantamento de cargas, mas sim também com a parte cognitiva, né, com a forma de relação do trabalho, do homem com o trabalho, né? Então, todas as formas de relação, a gente tem que conseguir identificar aí essas formas de interação e os riscos que podem vir
do trabalho, né? Que possa causar algum adoecimento. Então, como que vai funcionar a nossa disciplina, né? A gente vai aí ter, no decorrer desse bimestre, 7 vídeos, mais ou menos, né? Um trabalho que vai ser postado aí no portal e uma prova também de múltipla escolha que vai ser postada no portal, né? Essa prova provavelmente vai acontecer nessa semana aí do dia 20 a 24 de setembro e a gente vai conversando aí também, caso for alterada, né? Então, a gente viu aí alguns conceitos, né, que são importantes do entendimento, né, e por que da importância, né, porque se eu não souber orientar o empregador, né, um agricultor, ele pode sofrer com reclamações trabalhistas posteriormente, né. E a segurança, a higiene e a saúde do trabalho são imprescindíveis, né? Hoje em dia, quando a gente entra numa empresa que está preocupada com essa questão, a gente se sente mais motivado a trabalhar, né? A gente tem um ânimo maior para trabalhar, sabendo que aquele ambiente é um ambiente favorável à minha saúde e minha segurança, né? Então, a responsabilidade, a consciência por essas ações é de cada um, né? Pois é pessoal e intransferível. O único prejudicado pela falta de atenção, responsabilidade e consciência será você mesmo. Então, assim, a gente busca sempre conhecer tudo, né, que pode acontecer, né? Porque se caso eu deixar escapar alguma coisa, aquela responsabilidade de um acontecimento, né, um evento não previsto, vai estar sobre a minha consciência, né? Então, se eu posso contribuir para a saúde e segurança do próximo, por que não, né? Então, a gente tem aí a segurança do trabalho, que é um conjunto de medidas que são adotadas visando a prevenir e evitar os acidentes de trabalho, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Então, a gente tem também a parte da saúde do trabalho, que é a ciência que estuda as causas das doenças ocupacionais, tendo como objetivo a prevenção das mesmas. Algumas empresas trabalham essas duas vertentes separadas. Em algumas empresas a gente vê que só tem os técnicos de segurança, que muitas das vezes faz um certo controle de alguns documentos de saúde, mas que não faz por completo essa gestão, né, esse controle das doenças ocupacionais, né. E já em outras a gente vê o SESMIT, o CSTR completo, em que busca aí, numa equipe, né, multidisciplinar, né, trabalhar e conseguir antecipar, né, fazer a gestão, reconhecer os riscos de doenças ocupacionais antes mesmo delas acontecerem. Então, para esse autor aí, o Pacheco Júnior e outros, né, o sistema de segurança e higiene do trabalho é um conjunto de subsistemas compostos de recursos e regras mínimas que atuam entre si e com outros sistemas, visando por meio do planejamento e desenvolvimento de ações a prevenir todos os tipos de acidentes do trabalho de uma empresa, de forma a satisfazer as necessidades da própria organização e de seus trabalhadores. Então, como a gente viu aí, é um sistema, né? É um conjunto de subsistemas compostos, né, de recursos e regras mínimas que trabalham entre si e com outros sistemas. Então, eu sempre falo o seguinte, que a equipe de saúde e segurança, ela não está trabalhando contra um setor ou contra a empresa, né? Ela vem justamente para agregar os setores, né? Somar com os setores. Então, se eu tenho o setor de saúde e segurança, a gente precisa estar com eles unidos ali, próximos de todos os setores, porque eu tenho um risco diferente na parte de manutenção, eu tenho um risco diferente na parte de beneficiamento, eu tenho um risco diferente lá no campo. Então, cada setor precisa chamar mais próximos esses técnicos, né, para que consiga mitigar ao máximo aí esses riscos, né, e trabalhar de forma que vá garantir realmente a segurança e a saúde dos trabalhadores, né.
a gente sempre fala que a equipe de saúde e segurança, né, ela vem aí trabalhando para mitigar os acidentes de trabalho, né? Quando a gente fala em acidente de trabalho, ele pode ser também uma doença ocupacional, né? E o que pode causar ao trabalhador, né? Um transtorno físico e psíquico, incapacidade permanente ou temporária para o trabalho, mudanças financeiras, né? Normalmente o valor que se recebe no INSS não corresponde à totalidade do salário, então quando a pessoa é afastada, né, ela sofre aí também com as mudanças financeiras, né? Para a empresa, o que pode vir a ter, né? A interrupção do trabalho para o socorro do acidentado, a interrupção do trabalho para observação e comentário do ocorrido, gastos com primeiros socorros, transporte e assistente do acidentado, danificação ou perda de máquinas, equipamentos e ferramentas e ou matéria-prima, paradas e consequente perda de produção, atraso na entrega de produtos e ou serviços acarretando desgaste com clientes. A gente tem também desgaste com autoridades e da imagem da empresa, queda na produtividade dos outros trabalhadores, queda nos níveis de motivação dos outros trabalhadores, gastos com investigação sobre as causas do acidente, custo de treinamento com o substituto do acidentado. E para a sociedade a gente tem os seguintes impactos também, né? Perda temporária ou permanente de mão de obra produtiva, aumento no número de dependentes da coletividade, aumento de determinados impostos e taxas de seguro e aumento do custo de vida. Então a gente vê que são uma série de causas, né, que pode vir a ocorrer aí pela falta de gestão de saúde e segurança, né, e os cuidados aí com os colaboradores, né, com os empregados. Então, como eu disse, né, a gente tem aí 37 normas regulamentadoras hoje dispostas aí no site do ENIT, né? E elas foram, né, muitas delas criadas no ano de 1978, né, que recentemente muitas delas, né, no ano aí de 2019, 20, 21, estão sofrendo muitas atualizações. E digo que essas atualizações, né, não foram ruins, deixaram as normas mais flexíveis, né, de forma que aquilo que está sendo cobrado é de fato, né, necessário. Então, a gente vê que as normas anteriores cobravam muita coisa, né, que a gente via que era impossível de atingir. Mas agora, trazendo essas atualizações aí, a gente está vendo que estão deixando elas bem flexíveis, né? E mais perto da realidade do campo, né? Então, a gente tem a origem da segurança do trabalho, que vem desde do nosso início aí, né, de existência. A gente vê que as doenças ocupacionais eram denominadas de castigos dos deuses, né? Então, até na própria Bíblia, né, vem citando aí que quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado terraço para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Então, de certa forma, aí está relacionada com a necessidade de se ter um cuidado aí com a pessoa, né? Então, a gente vê que aí desde muito tempo existe essa questão de segurança no trabalho. E em 1700, né, esse Bernardino Ramazzini, era um médico italiano, ele elaborou um livro, né, que relacionou várias doenças que afetavam os trabalhadores daquela época, né? Naquela época era mais trabalhos manuais, né, que eram artesãos, e aí já teve um ganho, né? Mas a Revolução Industrial ali em 1760 e 1830 que fez realmente um movimento ali de marco, né, para a segurança do trabalho, porque a gente presenciou aí uma série de doenças ocupacionais devido à exposição dos trabalhadores na máquina de vapor ali, movida a carvão, né?
E a gente vê aí também em 1802, né, que na Inglaterra, aliás, que o Parlamento Britânico aprovou a primeira lei de proteção aos trabalhadores, né, que é a Lei da Saúde Moral dos Aprendizes, que estabelecia o limite de 12 horas de trabalho por dia, proibia o trabalho noturno, obrigava os trabalhadores a lavar as paredes das fábricas 2 vezes por ano e tornava obrigatória a ventilação das mesmas. Então, a evolução, né, das leis de proteção do trabalhador, né, a gente viu que ocorreu aí durante essas décadas e que em 1930, com a criação do Ministério do Trabalho, também a gente teve bastantes ganhos, né? Então, a gente vê também que além dessas normas regulamentadoras, né, a gente tem a CLT, que cita ali, enumera obrigações trabalhistas a serem cumpridas pelo empregador e pelo empregado, né, e cria dispositivos a serem cumpridos no campo da segurança e medicina do trabalho. Então, a gente vê aí que nessa portaria aí de 3214, né, de 78, que aprovou as NRs, né. Então, como eu disse, eu deixei aqui para vocês o link de acesso às legislações, né, as NRs que a gente precisa ter conhecimento aí. Esse link é o link direto. Quando a gente entra no site do ENIT, a gente consegue buscar essas normas, né? Então, a gente tem aí a NR1, fala as disposições gerais, a 2 que foi revogada, né? A 3 que fala sobre embargo, interdição, serviços especializados em engenharia de segurança, medicina e trabalho, nessa situação aqui voltada apenas para as empresas que não estão dentro da NR31, né, que é a nossa da área rural, né, da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e apicultura, né. Então a gente tem várias normas aqui que mesmo a gente estando, né, atendendo aqui a 31, pode ser que tenha que recorrer a outras, né, como eu citei ali de movimentação de cargas, né, transporte, a gente tem que recorrer à NR11. Então, a gente não tem só a NR31 para entender, né, e buscar e atender também, né. Para casa, eu gostaria aí que vocês assistissem esse vídeo do canal Rural, que foi uma live, aliás, né, onde que profissionais da área discutiram a importância aí da segurança do trabalho na agronomia, tá? Então, por hoje a gente finaliza a nossa aula e me coloco à disposição aí para qualquer dúvida, tá bom? Boa noite aí para todos.